Antes de iniciar, eu queria fazer uma breve oração de Santo Inácio de Loyola, que ele recomenda antes de estudos, enfim, todas as nossas atividades, certo? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, que todas as nossas intenções, ações e operações estejam puramente ordenadas para o maior serviço e louvor da vossa divina majestade. Nossa Senhora de Guadalupe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom, gente, boa noite. O tema que eu escolhi para a aula de hoje foi bem diferente do que eu estava me programando há um tempo, né? Como todo mundo sabe que meu foco, geralmente, quando eu vou dar alguma palestra, alguma conversa, é a questão pró-vida, né? Mas quando o Rafael falou comigo sobre a aula, e eu decidi com ele, né, que seria a primeira aula do ano, eu pensei em trazer para quem não conhece, né, a vida de alguém que fosse um exemplo, né, para cada um de nós. Então, já estava nos meus planejamentos fazer essa leitura da vida de Gabriel Garcia Moreno. E quando eu estava já adiantando algumas coisas da sua vida, eu percebi que seria uma oportunidade para falar um pouco, porque, como dizem alguns biógrafos dele, não seria possível em um livro caber tantas coisas que ele foi capaz de realizar. Então, eu queria falar que eu me baseei nesse livro aqui. Eu não recomendo muito, esse aqui era o que eu tinha disponível, porque ele, se você abstrair as datas, você consegue fazer uma boa leitura. Achei um pouco bagunçado. Até falei para a Vitor, como é que eu vou montar esse quebra-cabeça? Porque achei um pouco bagunçado. Mas, no geral, eu confirmei, né, que estava correta as informações aqui, tanto no documentário que o Centro Dom Bosco fez, que tem uma parte que fala de Gabriel Garcia Moreno. O documentário se chama Maçonaria Inimiga da Igreja. E também por outras personalidades que já tinham falado a respeito da vida dele, né? Inclusive o biógrafo principal, o Padre Bert. Então, quem é Gabriel Garcia Moreno? Gabriel Garcia Moreno, ele nasceu no Equador, acho que a pronúncia da cidade se fala Guayaquil, no dia da véspera de Natal. Gabriel Garcia Moreno nasceu no dia 24 de dezembro de 1821. Filho de aristocratas, mas que no decorrer da sua vida, na sua juventude, né, infância e juventude, a família dele vai se deparar com a pobreza. Então, o que restou de nobre na vida de Gabriel Garcia Moreno foram os sobrenomes. O pai dele era Gabriel Garcia Gomes e a sua mãe era Mercedes Moreno. Então, a nobreza, né, que sobrou da família, que era rica, foi o sobrenome. E esses sobrenomes vieram de pessoas que tinham feitos ilustres. Tinha cardeal, tinha cavaleiros da Ordem de Carlos III, escritores também famosos da época e até jesuítas. Então, Gabriel Garcia Moreno vai ter essa iniciação, né, católica em casa mesmo. Me aparenta que a mãe dele era muito boa educadora, porque com 7 anos ele já lia e escrevia muito bem, bastante coisa. E quando ele já está ficando um rapazinho, ele é entregue a um religioso para que ele tenha a formação não só da mãe, né, mas agora vai estar aos cuidados desse religioso. Então, em questão assim de 10 meses, 9, 10 meses, Gabriel Garcia Moreno, com esse religioso, já tinha aprendido toda a gramática latina, inclusive a sintaxe e tudo mais. O tempo passa, Gabriel Garcia Moreno ele entra num seminário franciscano. Ele chega a receber as ordens menores, né, recebe a tonsura, mas ele realmente percebe que aquela não é a vocação dele. Então, ele sai do seminário e, nesse período da juventude de Gabriel Garcia Moreno, é possível perceber que são 3 coisas, e eu acredito que sejam a ordem das prioridades da vida dele, que seria o estudo, a política e a crença, né?
Ele vai para Quito aos 15 anos, né? Vai para a capital. E lá ele vai começar na classe de latinidades. Com pouco tempo, Gabriel Garcia Moreno ele já recebe a admiração dos professores, porque ele tinha uma alta capacidade de trabalho, tinha uma memória prodigiosa mesmo. Ele conseguia repassar o nome de 300 alunos sem recorrer a nenhuma lista. Nessa época, Gabriel Garcia estudava umas 16 horas por dia. E, inclusive, ele vai conseguir estudar mais ainda quando ele vai para a França, né, que é onde ele se forma em Direito. Então, era o primeiro lugar na vida de Gabriel Garcia Moreno, o estudo. Conta que ele começou a namorar uma moça e percebeu que ela estava começando a tomar esse lugar do grande amor dele, que era o estudo. Então, ele resolve se trancar em casa, né, se encarcera mesmo, raspa a cabeça e diz que só vai sair de casa quando voltar a nascer cabelo. E foi assim que ele conseguiu terminar o namoro. Foram 6 semanas que ele ficou em casa só estudando. Então, a partir daí a gente começa a ver as decisões dele. São sempre cheias de paixões. Ele tem esse temperamento muito enérgico, sabe? Então, ele vai para a França estudar Direito. O sonho da vida dele era se formar em Ciências Naturais, mas como Gabriel Garcia Moreno era de família pobre, esse tipo de profissão não seria possível ele ter uma boa sobrevivência no Equador. Então, restou para ele o Direito, que por muitas vezes se achava que seria o segundo lugar, né? O primeiro era o estudo da vida dele, mas entre o Direito e a política, ele escolheu a política. Eu queria dizer a vocês aqui a listinha de cursos que Gabriel Garcia Moreno, nessa época, estudava. Assim, bem tranquilo. Ele estudava Química, ele fazia 2 cursos de Química, Física, Zoologia, Análise de Química Orgânica, Álgebra Superior, Cálculo Infinitesimal, Mecânica Racional. E tudo isso ele conciliava com os cursos de Geologia e de Botânica. Conta que nessa época que ele estava estudando tudo isso, ele chegava a ficar doente, né, porque era uma carga muito grande, mas ele era muito teimoso. Então, ele acordava 3 horas da manhã, lavava o rosto e, para espantar o sono, ele colocava os pés na água fria. Então, era assim que ele dava conta de tudo isso. Gabriel Garcia se casa com 25 anos. Ele casa com Rosa, era o nome da sua esposa. Ela era 12 anos mais velha que ele. Pouco tempo de casado, ela veio a falecer. E foi um período assim da vida de Gabriel que ele deixa muito expressa, né? Que ele deixou cartas escritas, deixou expressa nessas cartas que ele realmente viveu um tempo de solidão e silêncio. Ele volta a se casar com Mariana um ano e pouquinho depois, e essa vai ser a sua esposa e mãe de seus filhos. Quando Gabriel Garcia está estudando, né, fazendo Direito na França, o primeiro lugar, né, como eu já falei, na vida dele era o estudo. E de repente, eles estavam andando, ele e um grupo de amigos, eles estavam caminhando e debatendo a respeito da igreja. E é mais ou menos assim, um dos amigos dele fala, mas você fala com tanta paixão, tão combatente a respeito da igreja, mas eu não vejo você ir à missa, não vejo você rezar, não vejo quanto tempo faz que você não se confessa. E a resposta de Gabriel Garcia Moreno foi que o seu argumento vale hoje, mas a partir de amanhã ele não vai valer mais. Então, foi nesse momento que parece realmente que a graça de Deus agiu no coração de Garcia e ele realmente volta transformado. Ele passa a ser realmente um católico de terço, missa diária, confissão, né? Ele sempre estava buscando os sacramentos.
Então, a partir desse momento, foi a mudança que ele precisava na vida. Já casado, que eu disse, mas rapaz, Gabriel Garcia Moreno deixa a mulher sozinha. Ele deixa a mulher dele sozinha 4 meses no Equador. Ele vai para a Europa e visita a Alemanha, visita a Inglaterra, visita esses países que para ele tinha esse sucesso, né, na organização social, porque ele está muito curioso a respeito de como estava funcionando, né? Nessa época ele nunca pôs os pés em teatro, em café, baile, nem reuniões sociais. Assim, ele era uma pessoa altamente focada e achava que era um pouco de vaidade ele frequentar esses lugares enquanto ele poderia estar estudando. Quando ele está na França, né, ele, assim como na escola, ele não passa despercebido, lá ele também não passa despercebido. E aí é uma coisa muito interessante que eu achei a respeito da vida dele, que é o amor por vulcões. Muita gente acredita que se Gabriel Garcia Moreno não tivesse seguido a carreira, né, do direito, da política, hoje a gente conheceria ele como um grande cientista, né? Laboratórios iriam carregar seu nome, justamente por conta dessa paixão que ele tinha por vulcões. E, mais uma vez, esse temperamento dele muito enérgico, ele muito resoluto para tudo, ele se arriscava demasiadamente, porque ele chegou a visitar vulcões, fazer expedições em vulcões que estavam em atividade. Era uma coisa assim, até quem ia de companhia com ele realmente dizia, Gabriel, não dá para chegar aí, né? É muito arriscado. E com o passar do tempo, parece que essas expedições estavam preparando ele para os piores combates da vida dele. Os combates que vão aparecer, que é contra os homens, contra as ideias e contra ele mesmo. Então ele volta para o Equador, né? Se torna um grande jornalista. Eu achei interessante que eu li o nome dos jornais, mas agora eu não me recordo, mas ele funda 4 jornais. E nessa época dá para ver o que era que orientava a vida de Gabriel. Pelos escritos, ele usava uma linguagem de muito rancor, de muito ódio, de violência mesmo. Lógico que ele estava, nessa época, sendo uma voz contrária ao governo, né, aos liberais. Mas também ele chegava a falar muito mal do clero, como se eles fossem realmente uns vendidos, enfim. Então, nessa época, é possível perceber essa energia combativa mesmo. Ele ainda não tinha um amadurecimento, né, uma caridade cristã. Também, quando ele chega no Equador, tem um clima de anticlericalismo muito grande, com esse governo liberal e a influência que eles têm. Gabriel Garcia, ele vai ser perseguido. Então, lá para frente eu vou falar que ele foi exilado, mas nesse período ele foi exilado e perseguido, aprisionado. Ele vai ser exilado no Peru e esse exílio ele dura 2 anos. No exílio, Gabriel Garcia ele estuda filosofia escolástica, teologia. Ele estuda a paixão dele, né, ciências naturais também. Ao mesmo tempo, ele, exilado, cuida de doentes, ele ajuda, né, nesse cuidado com os mais necessitados. Quando ele está no exílio, recebe a notícia de que os eleitores opositores ao governo elegeram ele como senador. Então, tem toda uma saga para ele conseguir retornar para o Equador, né, porque ele realmente corria risco de ser assassinado e tudo mais, diante de tanta perseguição. E também, principalmente, porque no Equador já existia um partido maçônico, né, que era advindo das lojas maçônicas. Então, ele também era essa voz contrária ao partido maçônico e à maçonaria. Nessa volta, tem que Gabriel uma verdadeira saga para ele conseguir voltar para o Equador. E ele encontra um país que está
pipocando de revoltas, de rebeliões e tudo mais. Tem vários grupos brigando entre si. O Equador ele é bem miscigenado, então tem indígenas brigando com senhores de terras, empresários, enfim, estava um caos total. E o governo liberal, que era um grande inimigo na época da igreja, na época e sempre, né, mas naquela época era ainda uma oposição maior, porque foi o pai, né, dos monstros, que hoje a gente vê o socialismo e a Revolução Cultural. Sobre a Revolução Cultural, eu recomendo quem não viu a aula de Paulo Vitor, de Revolução e Contra-Revolução, que dá para entender mais ou menos o panorama que estava acontecendo ali no Equador. No Senado, mais uma vez, como na escola se destacou, na França se destacou, ele também se destaca pela rapidez de raciocínio, por tudo que ele traz, né, como pauta. Ele se preocupa muito com a instrução primária, ensino das ciências, fundação de banco, e lamenta muito a liberdade que era concedida à fundação de seitas, né? A fundação de sociedades que não eram da religião católica. Então, para ele, a fundação dessas organizações minavam os preceitos, minavam os fundamentos, que para ele era a base da moral, e que sem essas crenças era impossível ter a reforma moral que ele tanto queria como político. Gabriel García Moreno, ele tinha essa habilidade de realizar grandes coisas onde quer que ele fosse colocado. Então, ele estava sempre prezando pelo melhor. Quando ele funda essas escolas primárias, quando ele é senador, ele se preocupa até com a decência do prédio, ele se preocupa com a beleza, se preocupa em ocupar o tempo daqueles estudantes. E ele enriquece a biblioteca, ele doa um laboratório de química que vai ser até colocado à disposição de empresas de agriculturas, enfim. E aí chega a parte que eu vou falar um pouco de alguns conflitos que estavam acontecendo no Equador, mas essa aula não é para falar da política no Equador, porque é muita coisa, né? Não tenho um preparo suficiente, mas quero falar como Gabriel Garcia ele agiu como um católico e como um grande estadista, né? Ele começou a perceber nessa época, como senador, que a guerra que o Equador estava começando com o Peru nada mais era do que um objetivo dos seus opositores, o governo liberal, que na época era o presidente liberal, e o general Urbina, né, esse nome vai voltar algumas vezes, de colocar medidas extraordinárias, que no caso seria a prisão de pessoas contrárias ao governo. Então, García Moreno ele inicia um combate mesmo, uma luta. Ele pede a ajuda dos militares, consegue levantar bons católicos e derruba esse governo liberal. Daí vem o próximo governo, que disfarçadamente é também um governo liberal. E mais uma vez, Gabriel Garcia, ele com o apoio dos militares, dos bons católicos, e acho que muito da confiança que ele tinha na graça divina, ele consegue novamente derrubar esse governo liberal. Mas aí é que tá. Porque quando é derrubado novamente esse governo liberal, o nome que vai vir, né, para assumir o país. E para todo mundo na sociedade, e também é feita uma assembleia, o nome que surge é o nome de Gabriel Garcia. Então, ele é visto como o único capaz de salvar o Equador diante daquela série de coisas horríveis que estavam acontecendo. Quando sobe ao poder, como eu falei, ele muito preocupado com a decência e tudo mais, a ordem, a beleza, ele contrata um engenheiro e um arquiteto de fora, um holandês e um francês, para organizar o prédio e já dar início
a organização desses prédios públicos e também construção de pontes, construção de escolas. Ele vai fazer muita coisa agora, como no primeiro mandato. Algo que se destaca bastante é a pavimentação de ruas, como ele consegue trazer essa extração de petróleo para o Equador e fomentar realmente a agricultura e a indústria. Mas, além disso tudo, né, como um bom realizador, ele sabia o papel da igreja na terra. Ele sabia que o sucesso de uma nação estaria ligado ao fato de ele ser fiel a Deus e à Igreja Católica. Então, ele vai, como o principal objetivo, proteger a religião, né? Proteger a fé católica. Recém-colocado, né, como no posto de presidente, Gabriel Garcia, pelo costume da época, deveria dar um banquete a todas as pessoas que seriam funcionários, né, do seu governo. Era algo tradicional, né, era algo de tradição, e ele resolve não dar, diz que é uma futilidade. Então, a mulher dele, a esposa dele, ela era riquíssima, e ela disse: Gabriel, eu vou te dar 500 pesos e você vai fazer esse banquete, mas tem que fazer. Todos os presidentes até hoje já fizeram, então por que você não vai fazer? E Gabriel Garcia pega esse dinheiro e vai para o hospital. Manda fazer um jantar bom, disse que eles iam comer coisa boa naquele dia, os doentes, e distribui o que sobra. Então, assim, ele realmente estava... não estava preocupado em aparentar, né, regalias, coisas do tipo, no governo. Outra coisa principal no governo dele foi a questão da instrução básica, né, a instrução primária. E nesse aspecto, ele muito visionário, ele já faz essas campanhas de alfabetização. E mais visionário ainda, ele percebe que bons profissionais já poderiam sair da escola se fosse disponibilizado o ensino técnico, né? Então, ele já coloca isso como algo de sucesso para os jovens. Então, nesse momento, ele entrega a educação primária a congregações religiosas e a educação secundária ele entrega a jesuítas, que ele mandou trazer da Alemanha e da Suíça. Mandou trazer, depois eu vou falar porque esse mandou trazer, né? Enfim, então, a instrução, toda a educação para ele tinha que ter essa base religiosa e ele confiava 100% em entregar aos religiosos. Nessa época também, pouco antes dele entrar, né, toda a trajetória antes do Equador, tinha uma série de regalias no governo, que era de colônia espanhola, a respeito da igreja. E a República do Equador, nesse momento, queria manter essa série de regalias, que nada mais era aprovar ou não nomes de bispos. Passava pelo Equador, né, vamos dizer assim. Tinha essa autonomia que seria do Papa. Então, Gabriel Garcia Moreno vê que está totalmente errado e ele faz o que chama de concordata, que foi o seguinte: o ministro dele de confiança levou alguns papéis em branco e ele assinou todos e mandou entregar ao Papa, que na época era Pio IX, e disse: tudo que ele escrever eu concordo, já vai assinado. Então, o Equador deixou de ter essas regalias a respeito de escolher cargos católicos. E agora eu queria falar a respeito de uma batalha que aconteceu, dentre muitas, mas que essa realmente chama a atenção a nível de disparidade mesmo, tanto dos opositores e de Gabriel Garcia Moreno. O governo dele vai ser ameaçado pelo general Urbina, como eu falei antes, que foi o que, junto com o presidente liberal, estava tentando as medidas extraordinárias para prender, né, os opositores ao governo. Então, vai ser ameaçado pelo general Urbina, que quer retomar o poder. Então, o que é que ele faz? Ele pega o único navio militar que existe no Equador
para lutar contra o general Vina. E é assim, algo incrível, porque o general Vina estava com 5 barcos, 5 navios armados, bem armados, canhões e muita gente. E Gabriel Garcia Moreno só tem esse navio militar da Marinha do Equador, único. Então ele sabia que ia chegar um navio, um barco fluvial de um cônsul inglês. E ele fica esperando chegar esse navio e dizer: eu vou comprar. Porque só tem um navio, né? Acho que na mente dele eles iam ser detonados rapidamente, né? Não tinha como comparar. Então, Gabriel, ainda muito irredutível e tudo mais, ele vou comprar. Ele oferece 5.000 libras ao cônsul inglês, que não quer vender de jeito nenhum esse barco, mas ele convence e o cônsul diz que não vai abaixar a bandeira da Inglaterra, que está hasteada. E ele diz que se ele não baixar, na verdade, é um pouco engraçado, porque o cara diz: você só vai entrar nesse barco por cima do meu cadáver. E Gabriel Garcia Moreno diz a ele: eu vou baixar essa bandeira, vou fuzilar e essa bandeira vai servir de mortalha para você. Assim, bem tranquilo, né? Então, ainda nessa época, não tinha esse amadurecimento cristão na vida dele. Então, ele consegue, e é incrível, ele junta em número uns 250 soldados, um barco fluvial, um navio contra 5, como eu falei, do general Vina, e mesmo assim eles conseguem vencer. Gabriel Garcia Moreno diz: bora, os corajosos à direita e os covardes à esquerda. E o Vina foge, enfim, fogem os soldados também. E o que fica no navio ficam alguns papéis incriminadores, né, a respeito do golpe que queriam dar no governo. Então Garcia convoca um tribunal militar para julgar. E aqueles a quem forem encontradas provas que era contra o governo seria fuzilado como traidor da pátria. Então, é por isso que é um pouco polêmico, né, a figura de Gabriel Garcia Moreno. Mas mesmo ele sabendo que essas pessoas foram julgadas e realmente tinham provas incriminadoras, ele dá tempo de todas se confessarem, né? Ele vai buscar um sacerdote e dá a oportunidade de todos eles confessarem antes da morte. Então, acaba um governo, um primeiro mandato assim super bem sucedido, deu tudo certo economicamente, na parte da saúde, de educação, e também nessa questão de sufocar essas rebeliões. Passa esse primeiro mandato e o que vem agora é nomes novamente governantes liberais. E não estavam durando, era como se entrasse outro presidente, outros governantes, e a própria população dizia: até quando vai durar esse? Então, novamente surge o nome de Gabriel Garcia Moreno. A princípio ele foi muito resistente, porque ele sentia muita ingratidão, assim, muita coisa que aconteceu, principalmente no aspecto da moral, que ele via as pessoas, né, enfim, não levando a sério a vida católica, os opositores, a maçonaria, o liberalismo, o socialismo, enfim. Ele sente assim como se fosse uma ingratidão muito grande a tudo que ele tinha feito pelo país. Mas mesmo assim ele vê que, por esse entra e sai de governantes, eles não estão fazendo a vontade de Deus, principalmente porque toda vez que acontecia alguma coisa muito grave, quem era chamado para resolver era Gabriel Garcia Moreno. Então, ele é aclamado novamente como presidente e, mais uma vez, os liberais preparam um golpe para tirar ele da presidência. Já antevendo o que ia acontecer, ele reúne novamente os militares, dá um contragolpe e assume o que já seria dele, né? Ele ia ganhar a eleição de qualquer forma. Então, em 1869, ele inicia esse segundo mandato. Quer falar? Ele inicia esse segundo mandato. E a palavra que muita gente usa para falar desse mandato é que foi excepcional.
eu vejo muito assim um segundo mandato resplandecente mesmo, porque foram feitos muitos investimentos, assim. A questão da construção de estradas foi algo muito revolucionário na época, porque o Equador montanhoso e tal, ele conseguiu, através do país inteiro, colocar essa rede de estradas e tudo mais. Ele doou um observatório a nível mundial, que por muito tempo foi o melhor, né, da América Latina. Para a gente ter uma ideia, as finanças do Equador atingiram tal desafogo que a moeda do Equador atingiu a paridade com o dólar. Então, assim, ele conseguia equilibrar muito bem todos os setores do país. Também nesse segundo mandato, ele é o único governante do mundo inteiro a protestar contra a perda dos estados papais. Então, ele foi o único que se colocou. Mas a coisa mais importante que aconteceu no segundo mandato de Gabriel Garcia Moreno, nós aqui, né, leigos católicos, acho que vão concordar também, foi a consagração do Equador ao Sagrado Coração de Jesus. O principal biógrafo dele, Padre Berto, falou que quando Gabriel Garcia Moreno faz essa consagração, é como se ele tivesse assinado a sua sentença de morte. E eu queria ler aqui rapidinho as palavras que ele fala diante do Santíssimo, durante a consagração. Gabriel Garcia Moreno, ele vestido de capitão-general, né, que ele já tinha sido chefe do Exército, ostenta todas as suas condecorações e pronuncia essas palavras emocionantes. Este é, Senhor, o vosso povo. Sempre, ó bom Jesus, vos reconhecerá por seu Deus. Não volverá seus olhos a outra estrela, senão a essa de amor e de misericórdia que brilha do vosso peito. Então, o Equador se torna politicamente, socialmente, um país católico, né? É bem emocionante essa consagração. As pessoas falam que as pessoas que estavam presentes se emocionaram bastante, e logo a gente vai ver que é isso que sustentou e sustenta o Equador. Tem, nessa época, né, que Gabriel Garcia Moreno já estava amadurecendo na fé cristã, os padres redentoristas estão no Equador pregando algumas missões, e vai ter uma procissão com uma cruz pesada durante um longo trajeto pelas ruas de Quito, que vai ser levada até a Catedral de Nossa Senhora das Dores. Essa cruz ela era levada por várias pessoas e foi uma ocasião que causou muito espanto, porque de repente Gabriel Garcia Moreno ele se coloca ali, toma a cruz e quer carregar sozinho. Então, a partir desse momento que ele deseja carregar essa cruz, pelas leituras, né, que eu fiz e percebo, é onde nasceu já no coração dele o que ele vem a pedir muito a Deus, que é a graça do martírio. Quando Gabriel Garcia Moreno pega essa cruz para carregar durante a procissão, o povo amava muito, já o amava muito, e conta que muita gente chorou e tudo mais, porque eles viam um ex-reitor, né, que ele chegou a ser ex-reitor, um ex-chefe de exército, um sábio, escritor, jornalista, doutor, né, advogado, e presidente da República carregando uma pesada cruz. Eles viram realmente com esse olhar de humildade de Gabriel Garcia Moreno. Então, as lágrimas corriam pelo rosto, pelo que falam alguns escritos. Então, Gabriel Garcia Moreno aspira muito a coroa do martírio, e aos pés daquela mesma cruz a gente vai ver que vai se dar. Como o senador, ele tinha chegado a propor o fechamento das lojas maçônicas, mas agora, como presidente, ele realmente conseguiu a proibição das existentes, a proibição de novas e fechar já as existentes, e também de expulsar os maçons do país. Tentam matar ele de várias formas, até o chefe da guarda avisa várias vezes a Gabriel Garcia Moreno: a maçonaria
está tentando matar você, e ele é muito ciente disso, mas tem muitas revoltas acontecendo. Ele fica doente, é recomendado por médicos a descansar um pouco, mas ele diz que se está ali naquele posto que Deus confiou a ele, ele não iria abrir mão de entregar, né, principalmente a maçonaria, né, totalmente contrária à fé naquele momento. Era realmente, como eu mencionei no documentário, inimigo da igreja. Ele teme outra revolução, se mantém no posto e diz assim: a civilização criada pelo cristianismo degenera e abastarda-se à medida que se afasta dos princípios religiosos católicos. Entre o povo ajoelhado ao pé do altar do Deus verdadeiro, e os inimigos da religião que professamos, é necessário erguer uma muralha de defesa. Isto é o que me propus, e o creio essencial nas reformas que contém o projeto da Constituição. A Constituição do Equador já era abertamente católica, e é engraçado porque a gente fala muito, né? O Brasil tem muitas constituições, e em 21 anos o Equador teve 9 constituições, né? Recém-república, então já era abertamente católica, mas por conta dessa interferência de governanças liberais, do liberalismo, muitas coisas tinham adentrado ali no Equador, e a exemplo disso é a maçonaria, realmente. E nessa época, mesmo com a Constituição Católica e tudo mais, os liberais eles conseguem, através do governo de Bogotá, lá na Colômbia, a expulsão dos jesuítas do Equador. Quando eu falei que ia falar do exílio de Gabriel, eu queria falar agora porque toda a população recebe essa notícia da expulsão dos jesuítas com muito pesar, porque eles eram muito amados, né? Tanto na questão da educação, eles sempre estavam prontos ali para ajudar as pessoas. E a mensagem que Gabriel Garcia Moreno diz é: adeus, padre. As pessoas estão ali pedindo a bênção aos jesuítas, e Gabriel Garcia diz: adeus, padre. Daqui a 10 anos a gente vai cantar um Te Deum em Quito. Então, é incrível, porque ele falou isso em 1852, e quando ele está no segundo mandato, em 1862, ele traz os jesuítas de volta. Então, assim, foi realmente, parecia uma profecia, né? Daqui a 10 anos, ele nem imaginava, acredito que seria presidente, os jesuítas voltam para o país. Então, ele vê na Companhia de Jesus o meio dele ter sucesso, que seria um dos sonhos dele, né? Ter sucesso em um dos sonhos dele, que seria a difusão do ensino superior no Equador, né? Algo que para ele deveria também, não só a escola, deveria também estar ancorado nas bases de religião. Sobre a Companhia de Jesus, eu acredito que ele tem esse carinho muito especial. Ele, quando se teve aquela mudança de vida, né, que eu mencionei, na conversa com os amigos, ele passa a fazer os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola uma vez por ano, e acho que isso ele carrega muito, porque tudo que ele faz pela pátria, pela igreja, né, pelas pessoas, é como se fosse para dar maior glória e louvor a Deus mesmo. Então, continua Garcia Moreno no segundo mandato combatendo heresias, as sociedades secretas, nessa época também o panteísmo, o socialismo, o liberalismo. Ele acreditava muito que a ociosidade dava espaço para a corrupção, enfim. Então ele era cruel mesmo, assim, no combate à corrupção. Confia muito na polícia. Ele não aceitava de forma alguma que as cidades estivessem sendo desmoralizadas, né, por crimes assim. E até percebo um pouco de escrúpulo em Gabriel Garcia Moreno, porque ele queria, não só nas pessoas, mas na frente eu vou falar um pouquinho, colocar a virtude à força, né? Ele ainda está equilibrando essa forma de ser católico. Ele queria colocar a virtude nas pessoas e essa questão da noção do pecado. Ele ordenava as pessoas que viviam, né, em concubinato, viviam juntas, a se casarem. Ele não tolerava luta de galos, achei engraçado isso. Ele era implacável com a prostituição, com a embriaguez. Então, assim, ele se preocupava com tudo. Se existisse algo que aos olhos dele ferisse realmente a lei de Deus, a lei da igreja,
e desmoralizasse ele e o Equador, né, a República do Equador, ele realmente ia em cima. Por conta disso, a imprensa, né, a gente já tem alguns exemplos hoje em dia, imagina naquela época, que era o único meio, né, os jornais, enfim, batiam muito em Garcia Moreno, né, ele era caluniado assim, sem misericórdia mesmo. Então, é o tirano, é o degenerado, enfim, é o doido, sabe? Então, a imprensa bate muito nele nesse sentido, com dureza. A moralização dos costumes na época de Gabriel Garcia, elevou tal nível a moralização dos costumes que, se a gente via pessoas que se destacavam por seguir a igreja, por seguir as leis de Deus, no governo dele se destacavam as pessoas que não faziam isso. Então, assim, era quase 100% da população católica mesmo, até porque, para você ser cidadão do Equador, você tinha que ser batizado na igreja católica. E isso era algo aberto, assim, todo mundo sabia que para ser cidadão tinha que ser católico. E agora, para a gente, né, o porquê de eu trazer essa vida de Gabriel Garcia Moreno é porque eu queria destacar a vida dele como cristão, realmente. Exemplar em vários aspectos, como realizador, como estadista, como político, enfim, mas como cristão, porque a vida dele não é aquela vida que a gente olha e vê que a luz da graça brilhou desde o primeiro instante. Assim, ele não permitiu essa entrada. Até lembrei agora da homilia de Dom Anselmo do Evangelho do Domingo, né, do Espírito Santo. É como se o Espírito Santo quisesse chegar na vida dele, mas ele não deixasse permanecer. Então, a vida dele é uma sequência de mudanças, na verdade. Então, as sombras que existem no passado dele, né, como não ter muita misericórdia, não ter muita caridade, só vão ser apagadas da sua vida quando ele consegue equilibrar realmente essa piedade cristã com a conduta política de vida que ele tinha. Ele, por muito tempo, teve erro em julgamentos, né, um temperamento com decisões mal tomadas, irredutíveis. Na época do jornal, era possível ver também muito rancor com os seus opositores, os perseguidores. Ele queria fazer reformas no clero. Como eu disse, ele tinha esse aspecto assim de colocar à força algumas coisas, então ele não percebia que não era assim que devia ser feito realmente. Ele dizia que estava muito relaxado os conventos, sabe? E queria que foi rindo, né? Se ele visse hoje, muita coisa, né? Mas, enfim, que estava muito relaxado. Ele queria colocar a virtude à força, né? Em muitos religiosos. E essa trajetória de tantas batalhas na vida de Garcia mostra que a piedade divina, né, essa potência divina que Deus nos empresta, ela pode ser apresentada a outras pessoas. Né? Quando ele pega essa potência divina, se apoia para dela se servir e transformar não só a vida dele, mas de toda uma nação. Mas, ao mesmo tempo, quando ele vai equilibrando isso, é possível ver realmente essa força, né, essa energia de ser inflexível contra a desordem, contra a corrupção, uma fidelidade inquebrantável à igreja e uma vigilância incessante, realmente, contra os inimigos de Deus. E aqui eu listei os inimigos, assim, vejo como os principais da vida de Gabriel Garcia, que é Montalvo, que é um escritor liberal. Ele foi apadrinhado pelo general Vina, como que eu mencionei. Os escritos de Montalvo vão inspirar a sentença de morte de Gabriel Garcia Moreno. Os liberais, que ele sempre acusa de indisciplina e ordem, e os liberais nunca vão perdoar Garcia Moreno de ter permitido a volta, né, a reentrada dos jesuítas. Quando eu falei naquela hora, mandou entrar essa volta, essa... Mais uma vez, né, eu não sabia que no Equador teve o Marquês de Pombal deles também. Exato. Aí você vê que os liberais sempre, a primeira coisa que eles
eles fazem é expulsar, nesse caso foi tanto no Brasil quanto lá, os jesuítas, né? Exatamente. E sabe o que eles diziam? Entre a ignorância total e as pessoas serem ensinadas pelos jesuítas, preferimos a ignorância total. Era desse jeito. Então, eles nunca perdoaram Garcia Moreno pela essa reentrada dos jesuítas. Outro inimigo, a maçonaria, né, em vários aspectos, as tentativas de golpe, a própria sentença de morte, o general Urbina, né, que eu mencionei, e também a imprensa, né, os difamadores que existiam. Foi chamado tirano, assassino, traidor, como eu já falei, degenerado, doido, até de ateu ele foi chamado na época. Então, assim, a vontade que ele tinha no interior mesmo, que é o que ficou registrado de algumas orações, é que ele pedia a Deus que estivesse realmente à altura de ser difamado dessa forma. Ele queria, né? Ele pedia realmente a Deus. O maior combate da vida de Garcia Moreno não foi nenhuma dessas que eu falei. O maior combate da vida dele foi reformar a si mesmo. Ele era muito fácil a cólera. Ele era muito fácil a ficar com rancor, né, dos seus perseguidores. E essa reforma dele exigiu mais domínio próprio, mais humanidade. Exigiu que ele fosse... tivesse mais compaixão com os outros e colocar o primeiro lugar para Deus, né? Como eu falei, o primeiro lugar da vida dele por muito tempo foi o estudo. E a partir desse momento de reflexão, de uma passagem, né, de mudança de vida, ele queria esse primeiro lugar só para Deus. Então, a gente percebe que o cristianismo tempera, né, orienta a vida dele, porque eu fico pensando, imagina se Gabriel Garcia pegasse toda essa potência, né, essa energia que ele tinha e fosse tudo para o serviço do mal, né? Acho que seria uma figura, né, horrível. Então, o cristianismo é esse orientador na vida dele, né? Colocar toda essa potência da vida dele a serviço do bem. E aí ele já perdoa realmente os seus inimigos, porque ele percebe, através da Virgem Maria, que tem um trono especial na sua vida, que teria que ser por esse caminho mesmo, né? De ser mais amoroso, compassivo, enfim. Conta também a história que um biólogo encontrou uma espécie de planta, e nesse período estava ainda mais aflorado o amor dele por Nossa Senhora. Foi uma rosa, na verdade. E queriam colocar o nome de Gabriel Garcia Moreno na rosa. E ele não deixa e colocou o nome de Nossa Senhora. Quando ele foi chefe do exército também, Nossa Senhora das Mercês, ela é a padroeira da capital, do Equador, e ele fez com que também Nossa Senhora fosse a padroeira do exército do Equador. É incrível assim, o amor que ele tem por Nossa Senhora. Ele se confia muito e busca muito esse exemplo na mão de Deus. O texto acompanha sempre o texto, né? Ele, quando ele está entre um compromisso e outro, realmente alguns testemunhos dizem que via ele rezando. E na época as pessoas diziam, meu Deus, como é que alguém como ele consegue rezar, ter tempo para rezar? Porque vocês viram, né, a quantidade de coisas que ele fazia. E é meio paradoxal, mas é porque, se a gente for ver, porque muito reza, porque muito reza, muito ele tem tempo. É paradoxal, mas dá para perceber isso na vida dele. E ele diz que se fosse necessário faltar contra os preceitos da igreja, ele deixaria esse presidente ali na hora. Então, missa, ele continua da mesma forma, presidente, missa, oração do texto, confissão semanal, enfim. E muitas pessoas diziam que entre um compromisso e outro via ele cochichar, né? Senhor, salvai o Equador. O que a gente percebe em Gabriel Garcia Moreno, que ele tem a ambição dos santos, né? Aquela sublime ambição dos santos, porque cada vez mais vai amadurecendo no coração dele esse pedido que ele faz ao Nosso Senhor de ser coroado com o martírio, de derramar realmente o sangue por Cristo.
Ele nos combates não era só aquele chefe general, ele consolava os feridos, consolava os aflitos. Após a missa, ele ia visitar doentes nos hospitais, ele ia nos presídios visitar os presos, ele chegava a levar refeições para comer com os leprosos, né, e tudo mais. E tem uma coisa interessante que eu achei que ele ia onde estavam os operários e rezava o texto com eles, explicava o evangelho, explicava algumas outras obras sagradas também. Então ele tentava abarcar, né, o mundo. Aí, como eu falei, como é que ele tinha tempo para fazer tanta coisa. E à noite, no exame de consciência dele, sempre tinha os pontos obrigatórios, que eram humildade, modéstia, caridade e paciência. Então, todos os dias, depois de fazer todas as atividades, ele pedia essas virtudes a Deus. Uma coisa muito bonita da vida de Gabriel Garcia Moreno, que eu lembrei até muito do professor Plínio, é o amor ao papado. Né? Ele tem muito respeito, ele entende o Papa mesmo como vigário de Cristo. Ele diz assim: amo mais que ao meu pai, e se pela liberdade dele fosse preciso, eu daria a vida dos meus filhos. É um amor assim muito grande que ele tem ao Papa. 20 dias antes da sua morte, ele escreveu assim para Pio IX, Papa: eu desejo receber a vossa bênção antes daquele dia, para que eu tenha a força e a luz de que tanto preciso, para que eu consiga até o fim ser um fiel filho de nosso Redentor e um leal e obediente servo do seu infalível vigário. Agora, quando as lojas maçônicas dos países vizinhos, instigadas pelos alemães, estão vomitando contra mim toda sorte de insultos atrozes e horríveis calúnias, agora, quando as lojas maçônicas estão secretamente planejando o meu assassinato, eu tenho mais do que nunca a necessidade da proteção divina, para que eu possa viver e morrer em defesa da nossa santa religião e da amada República, que uma vez mais sou chamada a governar. E que felicidade tão imensa seria para mim, se a vossa bênção me alcançasse do céu, o derramar o meu sangue por ele, que sendo Deus, quis derramar o seu amor na cruz por nós. Então ele pede essa bênção do Papa, se coloca totalmente na confiança de Deus. Ele fala que tem tranquilidade a respeito do tribunal de Deus, ele usa essas palavras. E nessa mesma época que ele escreve, perto da sua morte, a sua filhinha morreu e resta o filho dele, Gabriel, também tinha o nome de Gabriel. Ao mesmo tempo, ele vive nesse processo de luto, era constante ele receber as notícias do planejamento do seu assassinato, né? E ele sempre responde, o pessoal quer ser escoltado e tudo mais, e ele diz que a proteção dele está debaixo da graça de Deus e que os opositores de Deus, os opositores da igreja podem matar ele, mas que Deus está acima de tudo e Deus não morre. Era isso que ele repetia muitas vezes. Então, nesse período próximo ao assassinato, o que é que acontece? Montalvo, como eu falei, um escritor liberal, que os escritos dele vão inspirar a sentença de morte, escreve algo que dizem, eu não cheguei a ler, mas eu vou até procurar depois, se tem como encontrar na internet. Era algo muito abjeto, que ele não teve medidas assim para falar de Gabriel Garcia. Ele fala que ele colocou um terror no Equador, enfim, dividiu as pessoas, sabe? Muita calúnia mesmo. Até um dos seus inimigos, quando ele morre, ele chora a sua morte, dizendo que merecia ser chorado. É impressionante, merecia ser chorado, porque foi caluniado de um nível assim, sem igual. Então, diante dessa trama escrita por Montalvo, né, de como Gabriel Garcia merecia ser assassinado, surgem dois jovens, Cornejo e Andrade, que vão levar à frente essa ideia do assassinato. A maçonaria também vai ser acusada. Gabriel, ele tinha a certeza, ele tinha a plena consciência de que a maçonaria estava envolvida. E dizem que
os maçons na época diziam que a ordem tinha vindo das lojas maçônicas da Alemanha para as lojas maçônicas do Peru, né? Já tem esse conflito do Equador e o Peru. Então, nessa época, tramando essa morte dele, Gabriel Garcia Moreno está preparando uma mensagem presidencial que ele vai apresentar no dia 10 de agosto. E ele coloca a alma dele praticamente naquela mensagem presidencial. Ele escreve como um presidente à altura do grande cargo que ele foi proposto, né? Um grande cristão. E dizem que ele se emocionou muito fazendo essa mensagem, porque ele pede perdão pelos erros, ele pede muito perdão assim, pelas falhas que ele cometeu, e que tudo de bom que ele fez pelo Equador, pelo povo, fosse atribuído em primeiro lugar a Deus e em segundo lugar a Imaculada. Ele dizia que ela era a dispensadora de todas as misericórdias. Então, o que é que acontece? No dia 6 de agosto de 1875, era a primeira sexta-feira do mês, dia da transfiguração do Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi à missa, Gabriel foi à missa, comunga, volta para casa, que era algo relativamente raro. Acho que seria, não relativamente, era algo raro mesmo, porque naquela época tinha muitos rigorismos, né, da heresia do jansenismo. Então, antes de São Pio X, era raro comungar, mais de uma vez na semana, até uma vez na semana. Então, nesse dia ele comunga, volta para casa, porque ele queria dar uns retoques na mensagem, nessa mensagem presidencial. E os dois jovens, Cornejo e Andrade, dirigem-se à praça. É interessante porque Gabriel Garcia morava no palácio, né, presidencial, tinha a praça, tinha a catedral e tinha o mosteiro. Eram esses 4 lugares ali. E Cornejo e Andrade, eles chegam ali na praça com mais 3 conspiradores, que era Montaio, Raio e Sanches. E Raio é um capitão que ele já tinha sido condenado à morte pela presidência da Colômbia. E Moreno tinha protegido ele, tinha dado um cargo de governador para ele e tudo mais. Só que o que foi que Raio fez? Ele começou a explorar os indígenas. E como Gabriel Garcia não tinha conversa, não tinha nada, né? Ele era bem flexível, ele exonera Raio do cargo. E a partir daí, Raio nutre esse ódio por Gabriel Garcia Moreno. Então, era 1h30 da tarde, Gabriel Garcia Moreno estava atravessando a praça, dirigindo-se ao palácio, e chegam os assassinos. O Raio, ele desfere um golpe de facão na nuca de Gabriel Garcia Moreno, e aí começa, né? Foram vários golpes de facão, vários tiros, tudo mais. E sempre esse Raio dizia, chamando ele de tirano, dizia assim: tirano, tirano, chegou o seu fim finalmente. E a tragédia assim aconteceu meio que no instante, porque ao mesmo tempo a população já estava vindo. O quartel, com medo de lincharem Raio, né, porque Gabriel Garcia era muito amado, pega ele para seguir com ele para o quartel. Então, o exército, ao pegar o Raio para levar para o quartel, um próprio cabo do exército dá um tiro em Raio e ele acaba morrendo. O que acontece? A população pega o cadáver e vai arrastando pelas ruas do Equador. Era esse o nível de amor, ao mesmo tempo, né, da raiva ali que estava por ele ter feito isso, o Raio ter feito isso com Gabriel Garcia Moreno. Então, eu percebo como em tudo o mal tenta deturpar, né, as coisas de Deus, porque dia da transfiguração do Senhor, um dia, né, do Sagrado Coração de Jesus, ficou marcado esse 6 de agosto e o que foi que as lojas maçônicas fizeram? Esse dia é comemorado. Raio, ele é um herói para as lojas maçônicas. Foi mandado, a loja do Peru mandou fazer um quadro dele e devia ser comemorado com festas. Esse dia, né, da transfiguração do Senhor, para eles no mal, comemorado o assassino de Gabriel Garcia Moreno. Então era um ódio anticatólico muito grande. Dizem que Raio e os outros diziam
morre jesuíta de casaca, sabe? Enfim, eram esses os termos que foram utilizados. Gabriel Garcia Moreno, ele foi conduzido aos braços para a Catedral de Nossa Senhora das Dores. Vai manchando ali todo o sangue, né, na rua. Realmente eu vejo como a última mensagem, né, esse sangue derramado dele de obediência à pátria, de amor a Deus, porque ele tinha pegado o Equador totalmente quebrado, devastado, e mostrou como um presidente católico poderia fazer e fez muito mais do que já foi visto na história. Então, quando ele chega na catedral, ainda conseguem um médico, tentam reanimar Gabriel, mas ele está já nas últimas, como disse. Um padre também está presente, né? Teve essa sorte de ser na catedral, e o padre pergunta se ele perdoa seus inimigos, e ele acena com a cabeça que sim. E ficou marcado isso porque, além dele perdoar, a única coisa que ele conseguia falar era que Deus não morre, né? Deus não muere. Deus não morre. Era o que ele tinha dito antes, né? Que poderiam matar ele, mas Deus não morre. E ficou marcado, Deus não morre, como a fala que ele disse antes de partir. Então, ele é absolvido dos seus pecados, recebe a unção dos enfermos, e ali na capela, Nossa Senhora, diante daquela cruz que ele carregou pesada na procissão, a vida de Gabriel Garcia se extingue sobre a terra, cumprindo assim a profecia que Nossa Senhora tinha feito 200 anos antes. Nossa Senhora apareceu a uma serva de Deus, assim como Dom Expedito Lopes, a serva de Deus, Madre Mariana de Jesus Torres. E Nossa Senhora disse assim: a pátria em que vives deixará de ser colônia e se chamará Equador. Necessitará de almas heróicas para sustentar no meio de tantas calamidades públicas e privadas o país. No século XIX, haverá um presidente verdadeiramente cristão, varão de caráter, a quem Deus Nosso Senhor dará a palma do martírio na praça onde está meu convento. Ele consagrará a república ao divino coração de meu Filho Santíssimo, e esta consagração sustentará a religião católica nos anos posteriores, os quais serão amargos para a Igreja. Essa foi a mensagem de Nossa Senhora, cumprida 200 anos depois. Então, a aspiração suprema de Gabriel Garcia se revelou e aconteceu, que era a graça de derramar o sangue por Cristo. Nesse momento, o gênio, tão atormentado, né, pelo amor à pátria e ao catolicismo, é reconhecido, como eu falei, até os inimigos dele, vendo a falta que ele fazia no Equador, chorar a sua morte. A população chorou a sua morte, foi algo assim que comoveu muito o Equador. Um mês depois, o Congresso vota uma lei para que se levantasse uma estátua que o representasse como ilustre regenerador da pátria e mártir da civilização católica. O heroísmo das virtudes de Garcia Moreno, o seu inquebrantável espírito de combate, a sua invencível energia fez a história do Equador ser totalmente diferente. À luz do seu testemunho, à luz do seu martírio e até das graças que já hoje são alcançadas através da sua intercessão, colocam no coração, espero que de vocês que não conheciam a vida dele também, coloquem essa esperança de que culmine aqui na terra glórias ainda maiores, né? Quem sabe um dia a honra dos altares. Há um processo de beatificação, mas ainda é bem polêmico, estava parado, mas tem muitos católicos no Equador que estão lutando, né, para retomar, porque é uma figura política, a gente sabe, tem toda aquela questão envolvendo o martírio, enfim. E também a difamação. Até hoje é publicado no Equador livros que falam mal, títulos horríveis assim a respeito de Gabriel Garcia Moreno, mas sempre vindo de pessoas que odeiam a nossa fé, né? Mas
perceptível que Gabriel Garcia Moreno, ele não morreu só por questões políticas, ele realmente morreu por amor à igreja, por amor a Deus, pelo amor dessa reforma moral que ele acreditava ser possível. Ele foi lá e provou que a doutrina social da igreja era aplicável, né? Se a gente seguisse o que Deus deseja, o que Deus sempre desejou para a humanidade, as coisas iam caminhar bem. E escolhi a vida de Gabriel para a gente relembrar, conhecer hoje, porque vejo como exemplo católico, de muita fé, de muita força. E eu queria ler um trechinho aqui da vida privada, né, de Gabriel Garcia Moreno. O heroísmo da virtude, né, como eu falei, que dá para anotar. Na oração da manhã, pedi particularmente a humildade, trabalhar de modo útil e com perseverança e distribuir o tempo, dominar-se, pensando em Deus e na Virgem Maria, e fazer o contrário da sua inclinação em caso de cólera. Ser amável mesmo com os importunos, examinar a sua conduta antes de comer e de dormir, fazer atos de humildade como beijar o chão e desejar-se toda a classe de humilhações, procurando não merecê-las, e alegrar-se quando censurem os seus atos e a sua pessoa. Ouvir missa, rezar o rosário, ler a imitação de Cristo todos os dias, conservar-se na presença de Deus, confessar-se pelo menos uma vez por semana. Nas dúvidas e tentações, perguntar-se-á: que pensarei disto na minha agonia? Evitar com toda a prudência as familiaridades, ainda as mais inocentes. Todas as noites, depois da imitação de Cristo, ler estes propósitos: não falar de si, não dizer mal dos seus inimigos, não rezar deitado, levantar o coração para Deus antes de qualquer ação, mortificar-se todos os dias, exceto aos domingos, 4 dias da semana com disciplina, em 3 dias usar cilício. Então, assim, Deus deu a oportunidade de Gabriel Garcia morrer pronto, né? Ele realmente demonstra essa mudança de vida. Um servo fiel, católico, muito mais do que um presidente, como eu queria deixar aqui para vocês. Alguém que buscou e encontrou esse amor a Cristo, né? Não é à toa que ele deu a sua vida. E é isso. Espero que, a exemplo de Gabriel Garcia Moreno, a gente tenha forças para tudo, para estudar, para rezar, para ser um cristão não só na vida privada aqui, como ele mencionou, mas em tudo, né? Na nossa profissão, no nosso estudo. E é isso. Que Nossa Senhora interceda por cada um de nós e salve Maria Imaculada.